Vamos meditar na palavra de Deus. Vou convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Jonas, capítulo 3 e 4. Nós faremos a leitura. Diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de 1 dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram em um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso, me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa sua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável esta tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E assim termina o texto. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos ensina. Obrigado porque o Senhor é um Deus que fala os nossos corações. E te pedimos, ó Deus, que mais uma vez o Senhor venha a abrir o nosso entendimento, e que possamos sair daqui praticantes do que iremos meditar. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Esta história de Jonas é muito conhecida, principalmente no meio das crianças, né? Quando a criança começa a falar, é uma das primeiras histórias bíblicas que ela começa a contar, né? As crianças que vão à igreja. E talvez por isso, muitas vezes nós nos esquecemos desta história e da profundidade dessa história. Hoje o tema aqui que está sendo cantado desde o começo é o amor de Deus. É a bondade de Deus, a fidelidade desse Deus, a misericórdia de Deus sobre a vida das pessoas. E esse texto vem de encontro a tudo isso, porque nós vemos como que Deus é um Deus misericordioso, a ponto de salvar uma cidade inteira,
uma cidade de 120 mil pessoas. É isso que o texto aqui está dizendo, que Deus age com misericórdia, não somente na vida dessas 120 mil pessoas, mas ainda na vida dos animais. Mas não pense você aí que tem o seu pet, né? Que agora você vai começar a pregar o evangelho para o seu cachorrinho ali, que ele vai se converter. Não é isso que está falando aqui o texto. Ele está dizendo que Deus, ele se compadece de toda a criação, desde os seres humanos até dos seus animais, até das plantas. Deus, ele se compadece de toda a natureza. E esse texto aqui, então, é um texto que vai nos ensinar muitas coisas. Vou pedir para que coloque o slide, por favor. É o texto que fala sobre a bondade desse Deus. Nós conseguimos aprender muitas coisas. Para nós entendermos um pouco sobre o contexto deste livro, nós precisamos entender quem era Jonas. Porque muitas pessoas vão achar que a história de Jonas é uma história de criança, ou uma ilustração, ou uma lenda contada, mas na verdade Jonas foi um personagem de fato que existiu, um profeta que existiu. Ele viveu na época do rei Jeroboão II, lá entre o século 8 antes de Cristo, e ele era filho de Amitai, da aldeia de Zebulon, ali das vizinhanças de Nazaré. Ele profetizou a restauração das fronteiras de Israel, e isso aconteceu no próprio reinado do rei Jeroboão II. Lá a gente tem esse relato no texto de 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, que diz: estabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Efer. Há também referência sobre ele no Novo Testamento. O próprio Jesus Cristo faz referência a Jonas quando alguns fariseus e escribas pedem sinais de Jesus Cristo, e aí ele então diz lá em Mateus 12, nos versículos 38 a 41, ele diz, ele porém respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim que como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Nós conhecemos muito bem a história, não é verdade? Todos aqui já ouviram falar de Jonas? Alguém nunca ouviu falar de Jonas? Jonas, um profeta chamado por Deus para pregar para Nínive, e diferente de qualquer pregador, ele se recusa a pregar. Ele é mandado para ir lá para Nínive, ele sai da sua cidade e vai para o outro lado. E ele entra dentro de um barco. E nesse barco, então, acontece um naufrágio. A tempestade ali começa a bater. Na verdade, não houve naufrágio, né? A tempestade começou a se intensificar, e ele mesmo se apresenta às pessoas que estão no barco e diz: olha, essa tempestade está acontecendo porque eu estou fugindo, né? Eles lançam sortes lá ali, chegam até Jonas, e ele conta essa história. Então eles pegam Jonas, jogam ele ao mar. E ali, então, no mar, ele é engolido por um grande peixe, né? E existem aí os pesquisadores que vão dizer que não poderia ter sido uma baleia, porque a baleia não consegue engolir uma pessoa inteira, né? E eu vi uma criancinha falando, né? E teimando com a professora sobre isso. E a professora falava assim: não, é impossível que uma baleia engula um ser humano. E a criança: mas a baleia engoliu Jonas. E aí a professora: não, é impossível. Aí a professora, para encerrar a história, fala assim: então, a criança fala assim: então, professora, quando eu chegar no céu, eu pergunto para Jonas como que foi. Agora, quando você chegar no inferno, você pergunta lá e vê como que vai ser o negócio, né? Então, porque ela vai debatendo, porque essa menina é uma menina de fé, né? A Bíblia não fala se é baleia e tudo mais, é um grande peixe, né? E nós cremos que aconteceu de fato isso. E Jonas ficou 3 dias dentro do ventre daquele animal. E depois que ele faz uma oração e pede perdão a Deus e tudo mais, ele é regurgitado na praia de Nínive. E ali então ele vai pregar.
E eu não sei se você notou isso no texto, versículo 4 do capítulo 3 diz que, a partir do versículo 3, levantou-se Jonas, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. 3 dias para percorrê-la. E o texto continua dizendo: começou Jonas a percorrer a cidade de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Em um dia, ele não precisou nem passar por 3 dias na cidade. Em um dia, onde ele pregava a mensagem mais fácil e mais profunda da história, mais impactante da história, 120 mil pessoas se convertem a Deus. 120 mil pessoas se rendem a esse Deus. Então, quando a gente olha para esse texto, eu convido você a fazer a leitura desse livro de Jonas, apenas 4 capítulos, curtos, rápidos, que em um dia de devocional você vai ler ele inteiro. Então, leia em casa. É um texto que vai contar sobre Jonas e esta fuga e a tempestade. Um texto que fala sobre Jonas dentro do ventre, ali no capítulo 2, dentro do ventre do peixe. No capítulo 3, Jonas chegando na cidade. E no capítulo 4, essa conversa entre Jonas e o Senhor. A pregação de maior sucesso, mas ao invés de alegria da parte de Jonas, existe tristeza. Ao invés de regozijo por vidas se entregando a Deus, sendo restauradas, ele pede a morte, porque aquelas pessoas estão se arrependendo. Que triste, não é? Que reação estranha. Mas a verdade é que muitas vezes nós agimos como Jonas, e nós vamos ver isso agora durante o texto que nós vamos meditar. Um ministério bem-sucedido, mas um fracasso na relação com Deus. E, em primeiro lugar, Jonas não tinha prazer na obra de Deus. Jonas não tinha prazer na obra de Deus. Versículos 1 a 5 fala sobre isso, do capítulo 4. Quando nós olhamos aí para o primeiro versículo, nós vemos Jonas irado. E a palavra traduzida aí, que foi traduzida por irado, ela também pode ser traduzida por quente. Você já passou aquela situação que você começou a ficar tão nervoso que parece que tem um vulcão dentro de você, né? Se você fosse um desenho animado, ia sair aquele vaporzinho da orelha, né? Do nariz, talvez saindo chamas, né? Para os mais esquentados ainda, né? Mas era assim que Jonas estava se sentindo. Pessoas que entenderam a mensagem que ele pregou, não vou dizer aqui que nem era a mensagem do evangelho, né? Porque ele chega aqui com uma mensagem condenatória. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E aquelas pessoas começam a se arrepender. O rei se arrepende. Existe um decreto para que aquelas pessoas se arrependam e se voltem a esse Deus. Por que Jonas está tão irado assim? Jonas tinha algum motivo para estar desse jeito? Tinha. Jonas tinha um motivo. Nínive fazia parte dos assírios. Os assírios, eles tinham invadido o reino do norte e tinham subjugado todo o povo de Deus, o qual Jonas fazia parte desse reino do norte. E aquele povo sofreu muito na mão dos assírios. Quando nós lemos o texto de Abacuque, nós vamos ver como que Abacuque descreve esses assírios. Eles eram pessoas que extremamente violentos. Ele descreve que os cavalos deles eram como leopardos, que os soldados, os guerreiros, eram como águias, que vinham para poder dominar a sua presa. E, historicamente falando, era um povo violentíssimo. Eles chegavam nas cidades e, para dominar a cidade, eles viam aqueles que poderiam guerrear. E a atitude deles era cortar os membros, braços e pernas daqueles homens que poderiam guerrear, e ali em si eles faziam tudo o que queriam na cidade. Eles matavam crianças, matavam mulheres, estupravam mulheres, levavam cativos os que eram mais fortes, os mais fracos eram mortos. Era assim que esse povo vivia. Diante de um povo tão violento, agora vem essa ordem dizendo: olha, vai até eles e pregue. Vai até eles e fale que se eles não se arrependerem, as coisas vão mudar. E
Jonas, então, ele sabe quem é Deus. Jonas, ele conhece quem é esse Deus. Ele mesmo declara que sabe que Deus, lá no versículo 2, ele diz: pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas anuncia a condenação do povo e o povo se converte. A conversão desse povo é a derrota de Jonas. Se o texto terminasse aqui no capítulo 3, seria um grande testemunho de um grande avivamento, não é? 120 mil pessoas se convertendo. Mas nós vemos que não foi isso que aconteceu. Não foi uma notícia que alegrou a este homem, que alegrou a este profeta. Mas na verdade, ele clama por morte ao ver isso. Que triste. Mas se coloque no lugar de Jonas. Imagina um povo ou uma pessoa que faz mal à sua família, que fez mal a você, que fez mal ao seu filho. E agora, Deus fala para você: fale do meu amor para ele. Como você se sentiria? Qual seria a sua atitude? Você iria lá correndo, né, com um sorriso de orelha a orelha e dizer: sim, Senhor, eu vou agora, porque o Senhor é maravilhoso, e sabemos disso, Jonas sabe disso. Mas eu sei que o Senhor vai converter o coração daquele que me fez mal. Será que essa seria a nossa atitude? Irmãos, nós vivemos dois extremos nos dias de hoje, dentro das próprias igrejas, onde, e nós falávamos sobre isso hoje de manhã na escola dominical com os jovens, né? Nós vivemos aquela igreja que é conivente com o pecado e que não toca naquele assunto para não perder as pessoas que fazem parte ali. Em contrapartida, existe o outro extremo. As igrejas que condenam o pecado, mas ainda vão condenar até o pecador. Mas ainda vão condenar até o pecador. E aí começa o ódio a ser instaurado. Vamos pensar no momento que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Estamos vendo aquela guerra entre Israel e o Hamas. E nós oramos por paz. E o que é paz para nós? Qual é a paz que nós estamos orando? Qual a possibilidade de paz que nós estamos pedindo a Deus? Será que a possibilidade de paz que nós estamos pedindo é: Senhor, que aqueles terroristas se rendam e acabe com tudo isso? Ou a nossa paz que nós estamos tanto desejando é: Senhor, que Israel seja mais fortalecida ainda e acabe, mate todas aquelas outras pessoas? Eu vi um dos israelitas falando, na verdade é um brasileiro que mora lá, e ele falava sobre isso, que o Hamas precisa ser eliminado. Esta é a palavra. Uma palavra forte, não é? E não é o que nós estamos falando aqui que aconteceu com Jonas e Nínive. Um povo que fez mal a eles. E a atitude de Jonas não é chegar lá armado para matar todo mundo. O desejo dele é que, de fato, em 40 dias, Nínive seja subvertida. Nínive seja destruída. Mas não é isso que acontece. Qual que é o nosso desejo diante da paz que tanto estamos pedindo? Nós queremos que pessoas mudem a sua vida diante da prática abominável que elas estão tendo ali, matando crianças, sequestrando outras pessoas, matando famílias inteiras. Na quarta-feira, nós já iniciamos algumas quartas-feiras o estudo no livro na carta de Paulo aos Gálatas. E Paulo está ali chamando a atenção daquela igreja, porque as pessoas estavam sendo levadas para outra doutrina, outro evangelho, assim que ele diz no texto. E nós falávamos sobre isso e chegamos à conclusão: por que Paulo está tão entristecido
E tão admirado que é assim mesmo que ele fala, né? Admira-me que vocês estão passando deste evangelho para o outro evangelho. E nós chegamos à conclusão de que Paulo está assim porque ele sabe o que é o evangelho. O evangelho não é apenas uma declaração de fé para nós. Não era isso para ele, apenas uma declaração de fé. O evangelho é mais. Nós somos conhecidos como evangélicos, porque nós propagamos o evangelho. Mas o evangelho não deve ser apenas um discurso, e Paulo sabia muito bem disso. Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele vai fazer a declaração do que é esse evangelho para ele. Ele diz o seguinte: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo sabe o que é o evangelho. Paulo entende a profundidade do evangelho. Paulo, ele prega esse evangelho não para dizer que ele é crente, não para dizer que ele agora segue a Jesus Cristo, mas ele entende que quando ele abre a boca para pregar o evangelho, esse evangelho age na vida das pessoas. Esta mensagem é poderosa. Essa mensagem não é apenas intelectual, mas é uma mensagem que ela penetra no mais fundo do ser. E quando nós falamos sobre paz com outros povos, talvez a nossa, e com certeza a nossa oração deve ser: Deus, o Senhor revele esse evangelho àquelas pessoas, para que aqueles que praticam tanta maldade possam ser alcançadas por esse poder do Senhor. Esse poder que transforma vidas. Esse poder que transformou a minha vida e que transformou a sua vida. Essa deve ser a nossa oração, queridos. Nós não somos chamados aqui para orar e pedir por mortes diante das atitudes dos outros. Porque cada um aqui sabe da sua própria atitude. Cada um aqui conhece muito bem o seu passado. Talvez você já tenha feito coisas abomináveis e que você tenha até vergonha de dizer para outra pessoa. Talvez se existisse aqui uma máquina onde lesse o pensamento de cada um aqui e essa máquina fizesse uma projeção no telão do pensamento de cada um, do que já fez no passado, talvez a gente nunca mais voltaria aqui de tanta vergonha. Quem somos nós? Pessoas que na primeira oportunidade busca fazer a própria vontade, não a vontade de Deus. Na primeira discussão, só de pensar o mal do outro, é a mesma coisa que a gente tivesse pegado uma arma e atirado no outro. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Quem somos nós para julgar? Agora, nós somos os atalaias de Cristo. Você sabe o que é um atalaia? O atalaia era aquele homem que ficava na torre de vigia em um lugar bem alto na cidade. E ali ele ficava vendo todo o horizonte. E quando ele via algum povo diferente que vinha para atacar aquela cidade, ele começava a tocar ali cornetas, tocar sinos, a gritar, a avisar todo o povo que eles estavam em perigo. Ele era o mensageiro, ele que trazia essa mensagem. Nós somos os atalaias de Deus. Nós somos os proclamadores do Evangelho. O Evangelho que não é apenas uma declaração de fé. Não é apenas uma frase a qual nós nos escondemos atrás e nos identificamos com ela. Mas ela é o poder de Deus para a salvação, tanto do grego, quanto do judeu, quanto do grego. Quantas vezes nós agimos como Jonas e não queremos propagar o poder de Deus, o Evangelho do Senhor? E eu sei que não é fácil fazer isso diante de algumas situações.
Certa vez, conversando com uma mulher lá no Jardim Garcia, pulou um bicho aqui. Um dia lá no Jardim Garcia, essa mulher, em uma das reuniões, a gente falava sobre perdão. E aquilo me marcou demais. Me lembro como se fosse hoje. Faz mais de 10 anos que essa conversa aconteceu. E ela dizia assim, Pedro, não era nem seminarista na época, mas Pedro, como perdoar aquela pessoa que cresceu junto com a gente, sendo amigo meu, amigo do meu irmão. E a gente crescia e tinha uma grande amizade. E ela escolheu outros caminhos, foi para o caminho da violência, caminho do roubo, e o meu irmão foi para o caminho da polícia, se tornou um policial. E em uma das batidas da polícia, houve uma troca de tiro. E essa pessoa matou o meu irmão. Como perdoar essa pessoa? E eu confesso a vocês que eu não tinha resposta na época e não tenho ainda resposta no dia de hoje. Não vou falar aqui, olha, tem uma fórmula mágica para isso. Mas a verdade é que Deus, ele se revela como um Deus perdoador. Deus, ele nos perdoa por tudo que nós já fizemos, por tudo que nós vamos fazer ainda. Independente daquela pequena mentira que você já contou, quanto daquele pecado tão vergonhoso e estrondoso que talvez você já tenha cometido. Porque na verdade não existe pecadinho e pecadão, pecado é pecado. E olhando, por exemplo, do nosso Senhor Jesus Cristo, crucificado naquela cruz do Calvário, ele faz aquela oração maravilhosa dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aqueles mesmos que tinham colocado uma capa nele, que tinham feito uma coroa de espinhos e cravado em sua cabeça, que com um pedaço de pau batia em sua cabeça, cuspia em Jesus, humilhava Jesus, depois despiram Jesus e lançaram sortes para ver quem ia ficar com aquelas roupas. Jesus Cristo tem esse olhar e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Peça para Deus, para Ele te ensinar sobre perdão. Saiba que isso não é uma opção na vida do cristão. Isso é uma ordem. Perdoe. Assim como nós, Pai, nos perdoa os pecados, assim como nós perdoamos aqueles que temos ofendido. Salmo 139, 16, ele fala sobre algo maravilhoso, que é que nada passa encoberto aos olhos de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. E nós podemos confiar nesse Deus. Podemos confiar que Ele está cuidando de todas as coisas. E tudo que Ele faz é bom. Romanos 28, 8, 28 e 29 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Portanto, se Jesus perdoou, perdoe também. Se Jesus falou do reino, fale do reino também. Jesus ordenou que para nós fazermos isso, pregar a mensagem do Evangelho. Pregue a mensagem do Evangelho. Não apenas como uma declaração de fé, mas crendo que ela tem poder para salvar todos aqueles que ouvem essa mensagem. Segundo lugar, Jonas, ele só se alegrava com as bênçãos sobre eles. Versículo 6 a 9 nos diz isso. Depois que Deus o repreende sobre ele ficar chateado por esse drama todo, por aquele povo ter se convertido, agora o Jonas ele sai daquela cidade, vai para o lado oriente, para um lugar alto ali, para poder ver o que Deus vai fazer em todo aquele tempo. E aí ele faz ali um tipo de proteção, né? Ele pega ali alguns galhos, entrelaça esses galhos ali e se deita para poder se cobrir do sol. E ali Deus, de uma maneira tão maravilhosa e cuidando em detalhes,
de Jonas, ele faz com que uma plantinha nasça. E essa plantinha vem, e de um dia para o outro, essa plantinha nasce e cobre a cabeça de Jonas para poder, então, ele ser protegido do sol. E depois, o próprio Deus envia um vermezinho, uma lagartinha, para comer um pedaço daquela planta. E ali, então, o sol começa a incomodar. E quando ele está acordando, já não tem mais aquela planta para cobrir o sol. Vem um ventinho que bate nele e ele começa a se incomodar com tudo aquilo. E quando ele olha para o que aconteceu, ele fica muito irado novamente. A mesma intensidade que ele fica alegre por causa daquela plantinha, agora ele está irado por causa que a plantinha morreu. Né? Já pensou se fosse assim na nossa vida, né? Você que tem a sua suculentinha lá, né? Que é mais fácil de cuidar, né? Aguinha uma vez por semana e olhe lá, né? E que vai crescendo pela graça e misericórdia de Deus, que muitas vezes a gente nem cuida, né? Mas aí a gente vê que a plantinha morre, a gente fica bravo, falou, Senhor, por que essa plantinha morreu? Eu quero morrer diante disso, né? É muito engraçado, né? Essa atitude de Jonas, né? Mas a gente tem que levar em conta todo o contexto, né? Mas Jonas está irado. E aí então Deus vem e trata mais uma vez o coração de Jonas, fala, Jonas, você está irado agora? Antes era por causa dos ninivitas, agora você está irado por causa de uma planta? Jonas, o que está acontecendo? Você está se alegrando só pelas coisas? Você não se alegra mais pela vida de pessoas? E quantos de nós não vivemos desse modo? Hoje saímos daqui, né, e estávamos indo para casa e falando sobre sonhos, né? Falei, Camila, eu tenho tantos sonhos, né? E eu falando das coisas, meus sonhos são todas coisas materiais, né? Eu vou confessar o meu pecado, né? Eu fico pensando em arrumar o Chevette, arrumar a caminhonete, em ter um computador melhor, e aí minhas coisas são tudo assim. Aí eu falei para Camila, você, qual que é o seu sonho? Você não tem, assim, um desejo de alguma coisa? Aí ela pegou e falou assim, olha que mulher densa que eu tenho. Aí Pedro, você sabe que essas coisas materiais assim não nem influenciam. Aí eu pensei, não, eu nem falei isso pra ela. Eu pensei na hora, falei assim, graças a Deus, né? Porque daí tudo que não gastar lá, eu posso gastar comigo, né? Mas a verdade, irmãos, aí ela tava falando assim que os sonhos são os sonhos sonhos que de fato são bons, né? Sonhos que, assim, sobre vida profissional, sobre família, sobre a casa e tudo mais, né? E eu tenho que aprender mais com isso, né? E eu fiquei pensando sobre isso, né? Porque muitas vezes nossas alegrias são colocadas nas coisas que nós temos. Nós nos alegramos quando compramos um carro novo ou um carro velho. Nós nos alegramos quando conquistamos um diploma. Nós nos alegramos quando ganhamos uma promoção. Nós nos alegramos quando compramos um celular novo. São sempre coisinhas que nós colocamos na nossa vida que vão trazendo a nossa alegria. Mas muitas vezes nós nos alegramos quando pessoas se convertem. E se isso fosse de fato um motivo de grande alegria para nós estaríamos loucos aí para fora, querendo propagar esse evangelho. Porque para nós coisas são mais importantes que pessoas. Jonas era isso, ele via isso. Ele se alegrou de maneira maravilhosa quando nasceu uma plantinha. E pediu a morte quando pessoas, e não foram poucas, 120 mil pessoas se arrependem. Pede a morte quando a plantinha morre. No mundo que nós vivemos, parece que o mundo está de cabeça para baixo. E não é assim que nós vivemos. Se você falar no Congresso Nacional que você gostaria que fosse votado um projeto de lei de caça à arara azul, só de você lançar essa ideia, você já sairia preso de lá. Porque é um crime ambiental, matar um animal silvestre, onde já se viu, né? Você não pode nem criar em casa, você precisa de uma autorização do IBAMA e tudo mais, para você ter um animal silvestre, quanto mais caçar um tipo de animal assim. E aí, de repente, você vê uma pauta sendo votada, né? Vamos votar a favor do aborto. As coisas não têm mais sentido. Coisas valem mais do que pessoas. Isso é o que é pregado a todo momento. E muitas vezes nós somos levados por essa mesma ideia.
E precisamos mudar isso, queridos. Quantas coisas nós temos colocado nos pedestais de nossa vida e as pessoas que realmente são importantes estão sendo colocadas de lado? Falamos sobre conversão, mas sobre o cuidado dos de casa, sobre os idosos. Você, neto, aí, quando foi a última vez que você ligou para sua avó ou para o seu avô? Ou você que já casou e saiu de casa, já não mora na mesma casa do pai ou da mãe, que talvez esteja aí há meses sem falar com o pai ou com a mãe? Mas nos preocupamos tanto com outras coisas. Se o carro acender a luz da injeção, a gente já corre lá no Robson para poder arrumar, né? Não espera meses para arrumar, não. A gente quer arrumar logo. Se o celular quebra, meu Deus do céu, liga para o pastor que conserta o celular, que ele atende no domingo, né? Se o computador quebra, não posso ficar um segundo sem esse computador. Mas sem as pessoas, nós aguentamos ficar. Às vezes até dentro de casa. Nós não damos valores às pessoas que estão dentro. Na época da pandemia, demos tanto valor ao relacionamento pessoal, físico, né? Porque nós fomos proibidos de estar juntos com aqueles que não moravam na mesma casa que a gente. E aos que foram infectados até tinha que se trancar no quarto. Teve gente que não perdeu nenhuma reunião de oração na semana, né? Semana de oração tava lá, porque tava trancadinha dentro do quarto, né? Não vou falar quem é não, viu, Paulo? E, e não perdia uma reunião, né? Porque ficou ali também separado de toda a família. E aí a pandemia acabou. E nós falamos, graças a Deus, podemos nos relacionar de novo. E é quando nós percebemos, estamos ali há horas. Um sentado de um lado do sofá, o outro do outro, cada um no seu celular. Vendo vídeos. Sem até conversar. Às vezes até esquece que a pessoa está do lado, manda um WhatsApp, né? Pô, o que vai ter aí pra janta? A pessoa está ali do seu lado. Precisamos dar valor às pessoas, menos valor às coisas. Terceiro lugar, para a gente finalizar, a resposta de Jonas. O texto, como eu já disse, ele termina com uma pergunta, né? A pergunta final desse texto, versículos 10 e 11. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E Jonas não dá resposta aqui. Não sabemos nem se Jonas depois deu alguma resposta. Mas é intencional isso para nós. E essa resposta deve ser dada por nós agora. Porque Jonas, ele não está distante de nós. O Jonas, ele está aqui nessa noite. Olha para o lado aí. Olha aí. Pode olhar, Camila. Ela não quer olhar, ela está com medo de olhar. Quem está do seu lado é Jonas. Toda vez que você olha no espelho, você vê Jonas. Porque todas as vezes que nós nos olhamos, nós enxergamos essas coisas aqui. E como nós então devemos responder diante disso? Qual a nossa resposta? Nós concordamos com Deus que as pessoas sem Cristo estão perdidas? Como Deus, nós temos compaixão pelos perdidos? Nós nos preocupamos com os que vivem em nossa cidade, onde há tanto pecado e tão pouco testemunho? Oramos para que o Evangelho alcance as pessoas de todas as partes do mundo e estamos contribuindo para isso? Nós nos alegramos quando os pecadores se arrependem e creem no Evangelho? Nós não podemos responder por Jonas, mas nós podemos responder por nós mesmos. Qual a sua resposta diante da missão que Deus nos deu?
diante da dádiva de ser chamado filho de Deus, diante de fazer parte desse povo grande de Deus. Para nós refletirmos, o livro de Jonas não foi escrito apenas para nos contar a história de Jonas com um fim em si mesmo. A história desse homem e de Nínive nos é narrada por causa daquilo que nos revela a respeito de Deus. Esse livro nos mostra então que Deus é soberano, que é impossível resistir às ordens de Deus. Deus é perdoador, Deus é amoroso e Deus nos dá a chance de mudarmos de vida. Leia esse livro em sua casa. Medite na história de Jonas. Busque entender quem ele foi, quais as atitudes que ele teve, mas principalmente, olhe e veja a ação de Deus em tudo isso. Como que Deus age de maneira maravilhosa e tremenda nesse texto. Como que Deus busca as pessoas através dos que são chamados por Ele. Você foi chamado por Cristo. Você que cantou aqui, declarou que o amor de Deus não falha, que Ele é exaltado, engrandecido, poderoso, maravilhoso. Você tem uma missão agora. A missão de falar do poder de Deus. Do Evangelho, que alcança e transforma vidas. Deus nos abençoe e nos capacite a fazer tudo isso. E ore, irmãos. Ore. Ore para que o Evangelho chegue ao Hamas. Ore para que o Evangelho chegue nos nossos governantes. Ore para que o Evangelho alcance tantas outras pessoas. E para que Deus te use para isso. Que você seja abençoado por participar dessa grande missão que Ele nos deu.